Uma transmissão de emergência na TV anuncia a existência de um novo vírus que apareceu no aeroporto. Pessoas infectadas se tornam incrivelmente violentas e logo o aeroporto entra em chamas. 2 meses depois, o vírus se espalhou pelo mundo, se tornando uma pandemia global. Ele transforma as pessoas em seres semelhantes a zumbis, chamados ferals. O governo tenta estabelecer uma quarentena, mas muitos cidadãos protestam contra ela e lutam pelos direitos dos selvagens, alegando que eles ainda são humanos. O exército é forçado a tomar ali todas as ruas para enfrentar os civis e tentar conter eles, apenas para piorar ainda mais a situação. Numa tarde, todos os canais de televisão perdem o seu sinal. Abigail e seu irmão recebem uma ligação do pai, que é um piloto, e ele explica que tem muito trabalho ajudando as pessoas e promete que os filhos estariam seguros com a mãe. Naquele momento, eles ouvem um barulho vindo de cima. A família sai correndo e quando estão prestes a entrar no carro, uma selvagem aparece lá, salta e ataca a mãe deles, matando ela. Abigail imediatamente se esconde debaixo do veículo e assiste horrorizada enquanto um feral ataca o seu irmão também. O policial se aproxima ali com uma sirene ligada, assustando a criatura que foge. Pouco depois, Abigail ouve a sua irmã chamá-la, mas a sua mãe já está transformada em fera, ataca e mata ela também. Abigail chora desesperada, chamando a atenção da criatura, que vai atrás dela. No entanto, antes que ela pudesse atacar, sua mãe é baleada por Cassius. Ele resgata Abigail, que o abraça em agradecimento. O irmão dela começa a se transformar e Cassius ordena que Abigail feche os olhos antes de atirar no garoto. 10 anos depois disso tudo, o mundo já está num estado pós-apocalíptico. A população humana foi drasticamente reduzida e a natureza tomou conta das cidades. Na floresta, Abigail, agora adolescente, e Cassius estão caçando para poder comer. Ela prova que foi bem treinada ao abater um cervo ali com um tiro certeiro. No entanto, Cassius repreende ela por agir com pressa e não ser paciente. Quando a noite cai, eles montam um acampamento e Cassius verifica os fios dos disparos ali ao redor da área e algumas horas depois, um dos fios dispara um alerta, acordando Cassius. Ele sai da tenda para poder investigar e encontra alguns fiapos presos no fio. Ao ouvir alguns ruídos, ele corre para acalmar os cavalos e pega sua arma a tempo para abater um feral que estava se aproximando. Sabendo que provavelmente ele era um batedor enviado por uma horda, Cassius desperta Abigail e ordena que eles partam imediatamente. Nos dias seguintes, a dupla continua viajando. Sempre que param ali para poder deixar os cavalos descansarem, Cassius continua treinando Abigail. E uma tarde, avista um carro e saca uma arma muito rápido. O homem está atirando num feral, sem perceber uma outra criatura se aproximando por trás. Abigail tenta ajudar esse homem, mas dispara muito rápido e atinge tanto o homem quanto o feral. Cassius finaliza a criatura enquanto Abigail procura suprimentos no carro. Ele, por sua vez, termina com o sofrimento do homem ferido e recolhe seus sapatos. Um rádio no veículo tenta contatar o motorista e Abigail quer avisar sobre a presença da horta, mas Cassius impede ela. Naquele momento, mais carros começam a aparecer e o grupo de sobreviventes ali cerca eles com armas. Ao verificarem o corpo do homem morto, concluem que ele foi assassinado e presumem que Cassius e Abigail são culpados por conta disso. O líder ameaça matar eles, mas Cassius e Abigail, eles agem rápido, atacando os dois mais próximos e roubando as suas armas. O clima começa a ficar mais tenso, enquanto os dois lados ali apontam essas armas uns para os outros. Então, uma mulher grávida chamada Megan sai do carro e tenta acalmar a situação. Antes que eles pudessem conversar, os cavalos começam a relinchar em desespero, isso porque uma horda de ferals surge ao redor deles. O grupo imediatamente abre fogo, tentando conter a investida das criaturas, e apesar dos esforços, os ferals são muito mais rápidos e estão num número muito maior e conseguem se aproximar cada vez mais. Cassius e Abigail são obrigados a usar as suas lâminas no combate corpo a corpo. Os outros sobreviventes, porém, só são hábeis com armas de fogo, logo eles começam a ser mortos um por um. A mulher tenta acender um coquetel molotov, mas é atacada e cai sobre o carro, causando uma explosão que lança Cassius para trás. Um dos sobreviventes é mordido e tenta se matar antes de se transformar, mas fica sem balas e sucumbe à infecção. O líder é agarrado por um feral gigantesco que espanca ele até a morte. O marido de Megan, David, é derrubado, mas consegue se livrar da criatura. Abigail ajuda ele a entrar no carro e Cassius elimina mais alguns ferals antes dele se juntar aos dois. Ao partirem, um feral se agarra no teto do veículo. Cassius freia bruscamente, fazendo ele cair, e Abigail rapidamente recolhe seus pertences antes que eles consigam escapar. O feral gigante, percebendo que a sua companheira foi morta, solta um rugido de fúria. E de volta à estrada, Abigail verifica sua munição e percebe que eles perderam a maior parte dela. Megan explica que estavam viajando para uma colônia próxima ao rio. Ela está na 35ª semana de gravidez e espera que o bebê nasça em breve. Cassius e Abigail, no entanto, não acreditam que vale a pena procurar colônias. Eles já viram muitas e sabem que nenhuma sobrevive por muito tempo. De repente, o carro para, o motor morre, e o grupo não tem escolha a não ser continuar a pé.
Pouco depois, eles chegam numa cidade abandonada e decidem passar a noite ali. Eles revistam um prédio para garantir que não tem Ferrells por perto e montam um acampamento. Megan oferece comida, mas Cassius e Abigail recusam essa comida, preferindo consumir apenas o que eles caçam para evitar qualquer risco de infecção. O casal explica que ele conversou com a colônia pelo rádio e eles têm suprimentos e médicos lá também. A viagem até lá levaria uma semana, tornando ela extremamente perigosa. Em troca da informação, Abigail revela que ela e Cassius estão tentando chegar na costa oeste para escapar de barco para as ilhas. Antes de dormir, Cassius instala alguns fios de disparo ali ao redor do prédio e em seguida pega um mapa e aponta o caminho que Megan e David devem seguir para alcançar a colônia. Só que eles se recusam a ir com eles, dizendo que a Horda retornaria para se vingar. Abigail fala para Cassius em particular, insistindo que deveriam ajudar o casal e que talvez essa colônia fosse diferente. Uma discussão inicia, mas o Cassius ainda se recusa a ajudar. No meio da noite, a Horda encontra o carro quebrado e segue a estrada para a cidade. Enquanto isso, os homens não conseguem dormir. Cassius mostra a David que sempre teve uma bala guardada no bolso, para caso ele seja mordido. A única coisa que David tem é um cigarro e o tornozelo torcido. Eles então conversam por um tempo e acabam se unindo. Então Cassius concorda em ajudar ele a chegar na colônia. Na manhã seguinte, Abigail ouve o barulho e desce as escadas para investigar. Um Ferrell ataca ela do nada, fazendo ela largar a arma, mas ela consegue matar ele rapidamente com o seu facão. Um segundo Ferrell começa a perseguir ela escada acima e Abigail usa a janela quebrada para jogar ele para fora do prédio. E quase cai junto, tá? Mas o Cassius segura ela a tempo. Quando a Horda chega ao prédio, o grupo já se foi. Um selvagem então tropeça no fio e causa uma pequena explosão que o mata. Algum tempo depois, Abigail reconhece a área que eles estão e lembra que tem um aeroporto civil próximo, onde seu pai tinha um pequeno avião. Cassius queria continuar se movendo e acha que um aeroporto tornaria as coisas muito mais fáceis. Talvez a Horda conseguisse encurralar eles muito mais fácil. Sem mencionar que todos os aviões provavelmente já se foram. No entanto, Abigail e o casal votam a favor de ir até lá. Então Cassius não tem escolha a não ser seguir eles. Depois de caminhar por um tempo, eles encontram um prédio antigo e um carro com um homem que foi baleado recentemente. Cassius diz a Abigail para verificar o prédio em busca de suprimentos, mas se recusa a realmente parar para descansar, porque acha que eles estão sozinhos. Abigail só encontra um pouco de café, não vê a família escondida em um dos quartos, e Cassius verifica o porta-malas do carro, encontrando uma cadeira de rodas que eles usam para transportar Megan. Depois que o grupo sai, a Horda encontra o prédio e massacra completamente a família em questão de segundos. Quando finalmente chegam no aeroporto, não tem aviões por perto. David e Cassius começam a discutir sobre como proceder, mas Abigail os interrompe ao encontrar o hangar do seu pai. Felizmente, tem um avião lá dentro. O David, com o conhecimento mecânico necessário para consertar esse avião, vai lá e começa a trabalhar. Só que enquanto ele está trabalhando, Cassius e Abigail vasculham o prédio. Abigail encontra uma foto dela com o pai no chão e colocava em volta da parede, e nesse momento a Horda chega. O grupo corre para subir no avião, embora ele não esteja pronto. Cassius abre fogo contra essa Horda aí para desacelerar eles. David então move a hélice manualmente para ajudar o avião a dar partida, e o conhecimento de Abigail sobre voar é algo vago, mas talvez ajude. O avião estava indo devagar, permitindo que a Horda se aproximasse perigosamente. Felizmente, ela encontra os botões certos a tempo e o avião começa a ganhar velocidade. Um Ferrell ainda consegue se pendurar na porta e Cassius tem que atirar para fazer ele cair. O avião então decola e o grupo consegue escapar. Só que ele só voa por alguns momentos, antes que o avião comece a falhar e cai. Abigail tenta pousar, mas a aeronave bate contra um monte de árvores e acerta o chão. Felizmente, ele consegue pousar ali, sobre as rodas, e todos sobrevivem com apenas alguns ferimentos. Tem uma estação de trem próxima também, então, depois de se certificarem que ela está vazia, eles decidem descansar por lá. Cassius abre o mapa e descobre que levariam 2 dias para chegar na colônia, então eles vão partir logo de manhã. Abigail conta sua munição e percebe que não sobrou muita coisa. Megan e Cassius compartilham um pouco de comida. Cassius admite que ele se lembra da sua esposa e tudo mais, e revela que teve que matar sua família infectada e que mais tarde a sua esposa tirou sua própria vida porque não aguentava mais. Cassius também conta a história de uma criança na sua cidade natal que foi mordida. Como o ferimento não atingiu uma artéria, levou alguns dias para a transformação ser completa. Enquanto isso, David encontra um lugar privado para verificar o seu tornozelo, revelando que ele não só foi torcido, a ferida é na verdade uma mordida. Ele sabe que deveria acabar com a própria vida, mas segurando a arma percebe que ele não consegue fazer isso. No dia seguinte, o grupo continua se movendo. Sob um sol forte, David começa a se sentir doente. Cassius percebe o sangue na perna dele. Ele espera até que as mulheres estejam muito à frente para poder empurrar David contra a árvore e verificar o seu tornozelo, confirmando as suas suspeitas.
Cássio dá a opção de contar a todos os seus próprios termos, mas se ele não fizer isso logo, ele mesmo vai matar o cara. À noite, o grupo encontra a casa com luzes acesas, e quando se aproximam, uma voz pergunta o que eles querem. Cássio acha isso muito perigoso, mas Abigail se adianta e explica que eles precisam de ajuda, jurando que não querem fazer mal e mencionando que a mulher estava grávida. Norton abre a porta e mantém a mira sobre eles com uma arma enquanto pede que deixem todas as armas do chão. Enquanto eles convida para dentro, mostrando uma atitude doce e acolhedora, Cássio percebe que a casa tem energia e Norton explica que ele é engenheiro e construiu aparelhos que fornecem eletricidade e água também, água quente. Eles também mencionam a sua esposa, mas ignora Megan enquanto ela pergunta sobre onde ela está. Norton compartilha pães e vegetais ali com eles e Abigail fica feliz por poder tomar um banho. Cassius finalmente conecta o seu laptop e olha as fotos antigas, revelando que a sua esposa estava grávida antes da pandemia. Quando verifica Megan, ela admite que está com medo, porque não sentiu o bebê se mexer desde que eles chegaram até a casa. Ela fez Cassius prometer que, se algo acontecer com ela, ele protegeria o seu filho. Depois, Norton compartilha uma bebida com todos e explica que ele mora lá há 20 anos. Ele ouviu falar da colônia pelo rádio, mas não tem interesse em se juntar a eles, porque ele gosta de viver sozinho. Então ele começa a reclamar que as pessoas estão obcecadas demais em voltar aos velhos hábitos e que a humanidade mereceu uma pandemia para destruir o planeta e a sua ética. Ele até compara um vírus a uma evolução, dizendo que apenas os fortes vão sobreviver. Cassius percebe uma faca estranha na sua mesa, mas Norton leva ela embora. Se sentindo mais doente a cada segundo, David corre para o banheiro e percebe que a infecção está se espalhando. Quando ele sai, descobre que seus amigos estão inconscientes. Norton tinha adulterado as bebidas. Vestindo um jaleco e segurando uma máquina estranha, ele revela que percebeu que David estava infectado. Então ele ativa o dispositivo que emite o som ensurdecedor e faz com que o David desmaie de dor. Norton explica que o aparelho funciona como um apito para cachorros, mas ele só afeta os infectados. Enquanto isso, a Ordem encontra a estação de trem e continua sua busca. Momentos depois, David acorda e descobre que todo o grupo foi amarrado em um porão. Norton está lá tomando notas dos seus experimentos e revela que ele trancou a sua esposa infectada em uma gaiola. Ele solta ela e a controla com seu dispositivo, fazendo ela atacar o grupo. Cassius e Abigail a chutam algumas vezes para afastá-la, mas a mulher vai atrás de David, que consegue quebrar as cordas e revidar. Eles lutam por alguns segundos até que David a domina. Norton usa a máquina para detê-lo, mas o David ainda não está completamente transformado e resiste à dor. Cassius encontra uma arma e tenta atirar em Norton, que foge imediatamente. O grupo começa a correr escada acima e tranca as portas atrás deles, mas o Norton começa a golpeá-la com um machado. Abigail rouba as chaves do carro de Norton e Cassius recupera as suas coisas antes de socar o David até matá-lo ali mesmo. Mas as mulheres o convencem de esperar. No caminho do carro, Megan descobre que a sua bolsa estourou. Norton observa o grupo partir enquanto a sua esposa rosna para ele. Quando o carro chega à floresta, a Horda finalmente os encontra e começa a persegui-los. O grupo avista algumas luzes à distância, sinalizando que talvez eles encontraram a colônia. Eles então aceleram, mas a estrada está bloqueada por uma árvore, forçando eles a continuar a pé. A Horda se aproxima cada vez mais rápido, então o grupo começa a abrir fogo. Só que o David fica sem munição. Sabendo que ele logo vai se transformar, ele decide se sacrificar para ganhar tempo para os outros. O casal compartilha um adeus sincero e antes deles partirem, Cassius entrega a David sua última bala. Assim que se afastam o suficiente, David acende um cigarro e enfrenta os Ferals em combate corpo a corpo. Ele consegue derrotar alguns, mas acaba sendo surpreendido por um selvagem muito maior que o ataca por trás e quebra o seu pescoço. Os Ferals continuam perseguindo os sobreviventes. Abigail abre fogo para proteger Cassius, que carrega Megan. Ela grita por ajuda, chamando a atenção dos guardas da colônia. Os atiradores eliminam os selvagens que seguiam o trio, e ao verem os corpos e as luzes, o restante da horda recua para a floresta. Os heróis são autorizados a entrar na colônia. Megan é levada à enfermaria, onde a parteira cuida dela, e na manhã seguinte, depois de conhecer o líder da colônia, Cassius sugere que Abigail e ele partam logo, porque ele não confia nos humanos. Só que Abigail está cansada de fugir e ela ignora os seus conselhos. Cassius conversa com a parteira, que confirma que o bebê está bem, mas que Megan tem apenas algumas horas de vida. Ele visita a sua amiga e descobre que o bebê é uma menina chamada Hope. Megan lembra Cassius sobre a sua promessa e entrega o seu medalhão da família antes de falecer. Enquanto isso, Norton chega na floresta ali e encontra os corpos. Vagando por ali, ele avista a colônia. Nesse momento, a Horda tenta atacá-lo, mas ele rapidamente os controla com seu dispositivo e anuncia que chegou a hora da vingança. Na colônia, Cassius
Cassius cuida de Hope ali e reflete sobre seu futuro. Abigail cria laços com adolescentes locais e participa de uma pequena festa à noite. Álcool é distribuído, os dois guardas acabam adormecendo. Aproveitando a oportunidade, alguns jovens entram em um túnel seguidos por Abigail. Lá dentro, ela encontra um controle remoto estranho, mas ao tocá-lo é impedida por Roderick. Ele explica que toda a cidade flutuante está minada e o controle remoto detonaria tudo caso os Pharaohs invadissem. Os humanos eles podem escapar usando uma escotilha no chão que leva a uma represa abandonada. Na manhã seguinte, Norton avista um guarda no barco e pede ajuda. Depois de se livrar dele, um federal pula na água e ataca a colônia, matando o outro guarda. Agora, o Norton tem o caminho livre para ordenar um ataque total à horda. O caos começa a se instalar enquanto os Pharaohs massacram os sobreviventes. Algumas pessoas armadas tentam resistir. Abigail salva Roderick nesse momento, de um Pharaoh e rapidamente dá ordens à gangue de adolescentes. Aqueles que estavam com armas deveriam encontrar a posição mais alta para atirar, enquanto Roderick guia os sobreviventes até a represa. Ela, por sua vez, parte em busca de Cassius. No meio da confusão, a parteira pega a Hope para que Cassius possa lutar. As munições começam a acabar e o líder da colônia tenta fugir, mas é morto por um Pharaoh. Abigail salva as duas jovens e atira num selvagem, enquanto Cassius esfaqueia uma criatura para proteger duas adolescentes. Finalmente, Abigail e Cassius se reencontram e lutam lado a lado, combinando suas armas e o combate corpo a corpo. Quando percebem uma abertura, eles tentam alcançar os evacuados, mas Cassius distrai ao ver Norton. Um Pharaoh o derruba, mas ele consegue esfaquear a criatura. Norton então surge e começa a espancá-lo, falando sobre criar um mundo mais seguro. Depois de uma luta intensa, Cassius consegue se reerguer e empurra Norton contra a parede, esmagando seu dispositivo até destruí-lo. Sem o controle agora, Norton é atacado e morto pelos Pharaohs. Os sobreviventes conseguem alcançar a represa e pedem para que Roderick que ative os explosivos. Então, ele hesita um pouco porque Abigail ainda não saiu da colônia. Lá na colônia, um Pharaoh gigantesco ataca Abigail, mas Cassius o acerta com um remo. Ao cair na criatura revela uma pulseira, e Abigail percebe horrorizada que aquele era o seu pai. O choque paralisa ela, e Cassius a arrasta para a escotilha antes que tudo comece a explodir, destruindo a colônia inteira e todos os Pharaohs que estavam restantes ali. Depois da fuga, os sobreviventes encontram um homem infectado entre eles. Enquanto Cassius tenta acalmá-lo, um Pharaoh surge do nada e o mata. O monstro então se volta contra Cassius, iniciando uma luta brutal. O combate é feroz e Cassius quase é mortido. Dessa vez, Abigail espera o momento certo e atira, matando a criatura sem ferir o seu amigo. Os sobreviventes, então, observam a colônia em chamas, incertos sobre seu futuro. Abigail sugere que eles reconstruam o lar na represa, e Cassius revela que ele roubou o caderno de Norton com algumas instruções para poder construir um novo gerador e assim ter uma nova vida. Bom, família, a gente finaliza mais um filme aqui do canal. Se você está curtindo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais filmes como esse, que ajuda demais aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!